Vamos abrir a nossa Bíblia agora no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Por favor, abra a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Quero encorajar você a não deixar sua Bíblia em casa. Mesmo que o texto seja projetado, não perca o hábito de trazer a Bíblia na igreja. Traga a caneta para você fazer as anotações de rodapé, que às vezes a gente vai se acomodando. Para que levar a Bíblia, né? Vai ser projetado lá. Mas esse trabalho é para auxiliar quem não tem a Bíblia ainda, somente isso. Você que tem a Bíblia, não deixe de trazer a Bíblia, marcar o texto. O que Deus falou no meu coração, marca aí no rodapé do texto, e eu tenho certeza que isso vai ser útil para você, o manuseio da Bíblia. Primeiro livro dos Reis, Velho Testamento, a história dos reis que Deus levantou na nação de Israel e também na nação, posteriormente, em Judá. Versículo 41 a 46. Amém? Você localizou? Tem alguém do seu lado sem a Bíblia? Compartilhe. 18, capítulo 18, versículo 41, diz assim a palavra. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém? Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Não feche, nós vamos orar mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta antes de você orar. Você crê que Deus tem uma palavra para você esta noite? Amém? Então, eu queria que você fizesse um exercício agora, olhasse para o seu irmão do lado e dissesse assim: meu irmão, Deus tem uma palavra para você. Olhando no olho dele, com convicção: meu irmão, Deus tem uma palavra para você. Às vezes a gente fica um pouco de vergonha de falar isso, né? A gente olha assim de rabo de olho, né? Para contar novela e filme a gente não tem vergonha, mas para falar essas coisas a gente é cheio de vergonha, né, Cleusmar? Olha aí no olho aí do meu irmão, Deus tem uma palavra para você. Amém. E essa é a mensagem do nosso tema hoje. Nossa mensagem hoje tem esse tema: Deus tem uma palavra para você. Curva a sua fronte e fale com Deus. Deus, fala comigo essa noite mais uma vez. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e nós cremos que a Bíblia Sagrada não é um livro como outro qualquer. Nós cremos que ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Ela é viva. Ela penetra fundo no nosso ser, tão fundo, que ela é capaz de discernir, de dividir os nossos pensamentos e propósitos do nosso coração. Ela é capaz de trazer à tona as coisas que estão mais escondidas. Deus, é diante dessa palavra que nós estamos aqui, mais uma vez,
com os nossos corações desejosos de recebê-la. Ministra ao nosso coração, ó Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, a nós e nos dê ouvidos para ouvir, um coração receptivo para guardar essa palavra e disposição para colocá-la em prática. Afasta desse lugar agora, Senhor, qualquer artimanha maligna, qualquer astúcia, qualquer influência que não seja a sua, ó Deus, afasta desse lugar. Que a nossa mente, o nosso pensamento seja cativo ao teu trono de graça agora. Ministra a cada um de nós, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, por favor. Há duas palavras no Novo Testamento que se referem à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, duas palavras muito importantes. A primeira palavra é a palavra logos, que você encontra no capítulo 1 do Evangelho de João, quando ela diz para nós que no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra se repete no verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra verbo é a palavra logos na língua original, na língua grega. Essa expressão, quando aparece no Novo Testamento, ela se refere à pessoa de Jesus. Ela se refere à natureza de Jesus. Ela está se referindo ao que Jesus é. O Verbo encarnado. Filipenses fala que Jesus despiu-se da sua glória, assumiu a forma de servo, habitou entre nós, viveu a nossa vida e foi até a morte, morte de cruz, se referindo à pessoa de Jesus encarnado. Então, a primeira expressão bíblica que se refere a Jesus, que é uma palavra muito importante, é essa expressão, a expressão logos. A segunda é a expressão rema. Essa expressão rema, que também se refere a Jesus, não é uma expressão que se refere agora à natureza, ao que ele é, ao seu caráter. É agora a expressão rema significa o que Jesus faz. Algumas vezes se refere à palavra de Jesus, mas a palavra de Jesus que realiza, a palavra de Jesus que faz, a palavra de Jesus que faz acontecer a sua vontade. Duas expressões, a expressão logos, ao que Jesus é, a natureza, e a expressão rema, ao que ele faz. Você encontra, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, vários exemplos. Lucas, capítulo 5, Jesus está pregando a uma multidão, e ele sobe num barco, os seus discípulos estão mais ao lado. Jesus, então, chama Pedro para subir no barco e dá uma ordem para Pedro. Pedro, lança as redes ao mar. Pedro, então, olha para Jesus e falou assim, Jesus, lançar as redes ao mar, nós fizemos isso a noite toda e não pegamos nada. Pedro está como que aqui questionando Jesus, está sendo honesto. Jesus, nós somos pescadores, entendemos nesse negócio. E nós passamos a noite toda e nós sabemos que esse mar não está para peixe. E o Senhor manda a gente jogar as redes agora, nesse horário impróprio. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes, diz Pedro. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que
Pedro e os discípulos pegaram tantos peixes que a rede não estava se aguentando. Pedro não conseguiu puxar as redes sozinho, precisou de ajuda. A palavra de Jesus foi dada aos discípulos naquele momento, e a palavra de Jesus realizou. Sob a palavra, Pedro jogou as redes, lançou as redes, e o resultado foi extraordinário. A situação dos discípulos era uma situação desanimadora, desalentadora. Depois de muito esforço, nenhum resultado. Frustração a noite toda, que decepção para aqueles homens que viviam da pesca. Trabalho e investimento, nenhum retorno. A situação era realmente desanimadora. Mas Deus tinha uma palavra para seus discípulos acerca daquela situação. E assim também eu creio que Deus tem uma palavra rema para você, para nós, para a igreja essa noite. Lucas capítulo 7 também mostra para nós um exemplo claro. Jesus está em Cafarnaum ministrando a palavra, e ele encontra, e vai ao seu encontro, alguns amigos de um centurião, a Bíblia diz. Um homem importante no exército romano. Manda ir ao encontro de Jesus os seus amigos, os seus servos, dizendo a ele: Jesus, o meu servo está enfermo em casa. Venha com a gente, venha conosco para que o Senhor possa curá-lo. O centurião não estava lá. Ele mandou os seus amigos irem ao encontro de Jesus. Então Jesus começa a se dirigir até aquele lugar, atendendo a súplica daquele homem. E no meio do caminho, o centurião manda o recado para Jesus: Jesus, o senhor não precisa ir lá, basta uma palavra. Basta uma palavra para que as coisas aconteçam. O Senhor manda uma palavra e o servo do centurião é curado. Meu desejo é que Deus ministre essa noite uma palavra ao seu coração e traga renovo à sua vida através da palavra rema. E você pode agora olhar para o texto e me perguntar: pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Tem tudo a ver. O texto nos fala aqui que Elias fala com Acabe. Disse Elias a Acabe: Acabe é rei de Israel. Durante 22 anos, Acabe reinou em Israel. No reino de Judá, também, um reinado por mais ou menos 38 anos. Acabe, diz a Bíblia, que foi o pior dos piores reis. Ninguém que reinou sobre Israel conseguiu fazer tanto mal a Israel quanto Acabe. O homem não era forte, não era fraco, não. Ninguém na história conseguiu fazer tanto mal e fazer tantas pessoas errarem como Acabe. Por causa daquela situação de desobediência de Acabe, e aqui, abrindo um parêntese, Acabe foi tremendamente influenciado por a sua mulher Jezabel. Cuidado, hein, mulheres? Olha o poder da mulher, hein? Acabe influenciou, Jezabel influenciou Acabe, a ponto de Acabe entrar dentro do templo e erguer um altar a Baal. Por causa dessa influência negativa, esse homem foi o pior rei que Israel já teve. O povo, debaixo da orientação e da liderança de Acabe, abandona a Deus, se torna indiferente a Deus e se entrega à apostasia e à idolatria. E é por causa desse contexto que Deus levanta Elias. Deus levanta Elias para que ele seja instrumento de Deus para a restauração daquela nação.
E por causa dos pecados, e por causa da desobediência, do afastamento, da insensibilidade, Deus retém a chuva sobre Israel. Conforme a palavra lá em Tiago, capítulo 5, faz referência a Elias, durante 3 anos e meio, não choveu sobre Israel. Não chover sobre Israel é sinal de crise. Não havia comida, o pasto estava seco, os animais estavam morrendo, o povo estava padecendo, a terra se tornou estéril, improdutiva, e nesse contexto de aridez é que Deus levanta Elias. É possível que Deus retenha as suas bênçãos por causa da indiferença do homem, da desobediência, da apostasia e da idolatria. Talvez não numa dimensão tão grande como essa, mas pode ser que Deus esteja retendo bênçãos nas nossas vidas em algum tempo, por causa da nossa desobediência. Eventualmente, a minha vida e a sua vida, a nossa vida, pode passar por um tempo assim. Um tempo de aridez, um tempo de esfriamento. A nossa vida conjugal, a nossa vida familiar não está também isenta disso. Hoje, na escola bíblica, nós temos ouvido tanto sobre isso na classe de casais, a importância das pequenas coisas, né, Amélia? Para manter a chama do amor acesa no casamento. Mas, eventualmente, um casamento pode chegar a um tempo assim, muito semelhante ao tempo em que Elias está vivendo, um tempo de aridez, um tempo improdutivo, um tempo de esterilidade, um tempo de seca. Pode ser também um tempo assim na nossa vida pessoal com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Só você e Deus sabem dessa seca e dessa esterilidade. Talvez você continue vindo aos cultos, continue até mesmo fazendo as suas orações, mas você está sentindo essa sequidão espiritual. Eventualmente, a nossa vida pode chegar num tempo assim, onde as nossas relações se esfriam, tempos de crise financeira, tempos de depressão, tempos onde a angústia vem sobre a nossa alma, e o quanto nós sofremos muitas vezes sozinhos por causa disso. Talvez você não tenha conseguido expor isso para ninguém e enfrenta esse período sozinho, eu não sei qual é a realidade. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem seca. De seca era um tempo em que as maldições se cumpriam, muito mais do que as bênçãos de Deus. Talvez você, vivendo um momento desse, você esteja até dizendo ou pensando: Senhor, onde está a palavra que o Senhor tem para a minha vida? Tantas vezes o Senhor ministrou ao meu coração, mas e agora? O que está acontecendo com a minha vida? 3 anos e meio. Mas eu quero dizer para você que, a despeito da situação, Deus tem uma palavra rema para você. Talvez você esteja pensando: pastor, mas Elias era um profeta. Elias era um homem ungido por Deus, e Deus tinha uma palavra para ele, porque ele era profeta, era um homem espiritual, era um homem dedicado a Deus, consagrado a Deus. Mas eu quero lembrar você que a palavra de Deus diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não importa, querido, a sua situação, Deus tem uma palavra rema para você.
O que acontece quando eu e você recebemos uma palavra de Deus em nossas vidas? O que acontece quando eu recebo uma palavra rema em minha vida? O que acontece quando eu recebo uma palavra que vem do Senhor? Verso 41 a 42, olhe para o texto. Quando eu e você recebemos uma palavra que vem de Deus, em primeiro lugar, nós ouvimos o que outros não ouvem. Quando eu e você recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outros não ouvem. O profeta Acabe está em crise, bem como toda a nação. 3 anos e meio sem chuva. Então Elias se aproxima e diz a Acabe: Acabe, sobe, come, verso 41, porque eu já estou ouvindo ruído de abundante chuva. Você consegue imaginar essa cena? O versículo 42 diz que Acabe subiu, começou a comer, e Elias, porém, subiu ao Monte Carmelo, colocou os joelhos entre as pernas e começou a orar. Eu queria que você me acompanhasse aí mentalmente e visualizasse essa cena. Elias diante do rei, um rei que já está angustiado por causa dos problemas, sofrendo duramente a seca, a crise, a esterilidade, a aridez. Então o profeta olha para ele e diz assim: eu já estou ouvindo ruído de chuva, pode ir embora, sobe no seu carro, come, bebe, pode ir embora, porque eu já estou ouvindo ruído de chuva. E aí então o rei, olhando aquilo, vê Elias subir ao cume do monte e colocar os joelhos entre as pernas. Fala sério, se você estivesse no lugar do rei, o que você diria para Elias? No mínimo, esse profeta não está batendo bem. No mínimo, ele ficou esquizofrênico, porque eu conheço o tempo, e eu estou olhando, não estou vendo nada, não estou ouvindo ruído de nada. Imagina a cena, Elias com a cabeça entre as pernas, orando. E o rei dizendo para ele, quem sabe, né? Aqui a gente está imaginando, porque a gente se coloca nessa situação e a experiência humana nos mostra como um homem reage diante de uma situação como essa. Eu estou olhando para cima e não estou vendo nada. E esse maluco coloca a cabeça no meio das pernas ainda e diz que eu posso ir embora, que vai chover. Fala sério. Mas eu creio, meus irmãos, que nós estamos em Cristo Jesus. E eu sei que você está em Cristo Jesus, amém? Você não está na carne, você está em Cristo Jesus. Eu creio que nós vivemos numa dimensão profética muito semelhante a essa que Elias estava vivendo. Quando Deus tem uma palavra para nós, quando de fato Jesus habita em nosso coração, e nós ouvimos Jesus falando, e nós ouvimos a sua palavra dirigindo a nossa vida, nós ouvimos aquilo que outras pessoas não ouvem. Deus tinha uma palavra profética. Deus havia dito a Elias: eu vou derramar chuva sobre essa aridez, eu vou derramar chuva sobre essa desolação. Então o profeta diz: eu já estou ouvindo. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, já havia caído a chuva? Eu pergunto a vocês, já estava chovendo? Sim ou não? Não. Mas o profeta já tinha a palavra de Jesus, já tinha a palavra de Deus. E é por isso que ele está dizendo: eu já estou ouvindo o ruído da chuva. Acabe não ouviu, mas Elias ouviu. Eu não sei o que você tem ouvido quando você se depara com os seus problemas.
Aliás, eu queria parar aqui e fazer uma perguntinha básica. Tem alguém aqui essa noite que não tem problema? Como diz um pastor amigo meu, você já foi arrebatado, não sabe. Todos nós temos problema. Uma vez eu compartilhei algumas lutas, alguns desafios que eu tinha como pastor num grupo pequeno, numa célula. Tinha uma irmã que me olhava com o olho arregalado. Eu pensei que os olhos dela iam sair para fora. Ela pensou que o pastor não tinha problema. Tem. Todos nós temos. O que você tem ouvido? Que ruído você tem ouvido quando você pensa, quando você se depara, quando você enfrenta os seus problemas? Você que está vivendo um período, quem sabe, de aridez na vida conjugal, marido e mulher, não precisa olhar para ela não, porque agora se o negócio não está bom, eu sei que o diálogo não está rolando. Então, essa pergunta é só para você mesmo. O que você está ouvindo? O que você, mulher, está ouvindo? Que ruído você está ouvindo? Você que está enfrentando uma crise financeira, quem sabe, que é outra coisa que, infelizmente, hoje é tão comum. Os negócios não estão indo bem. E as pessoas estão ligando para você, os seus amigos estão falando com você, e o que eles estão falando, e o que é que você está ouvindo acerca dos seus problemas. O que Deus já ministrou ao seu coração? Talvez você hoje me ouvindo, você esteja falando, pastor, o que Deus está ministrando ao meu coração, o que eu sei, não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. A palavra que Deus disse a mim, e que Deus tem falado ao meu coração, aqui nos domingos, quando eu tenho vindo, inclusive participar dos cultos, às vezes até pela internet, é sempre a mesma. Mas, pastor, a realidade não mudou. Eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito, nessa noite, faça você lembrar das promessas que Deus já tem declarado sobre a sua vida. Eu não sei o que você está ouvindo, mas eu sei o que Deus falou para você. Eu sei que Deus tem falado para você muitas vezes, eu vou mudar a sua história. Eu sei que Deus tem falado para você que a sua trajetória de vida não é uma trajetória de fracasso. Eu sei que Deus tem falado para você que a sua história não é uma história de aridez. Não é uma história de solidão, de abandono, de derrota. Eu sei que Deus tem falado que a sua história é uma história de vitória. Que você é um filho, uma filha amada. E que você está debaixo das promessas gloriosas e infalíveis de Deus. O problema nosso é que às vezes nós ouvimos tantas outras vozes que não a voz de Deus. Nós estamos estudando o Apocalipse aqui na quarta-feira. Que experiência maravilhosa tem sido. Vocês não sabem como tem sido maravilhoso, abençoador para a vida do pastor o estudo do Apocalipse. Maravilhoso. Deus tem me abençoado profundamente no estudo do Apocalipse. E dentre as muitas coisas que nós aprendemos no livro do Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 3, diz assim: bem-aventurados que leem e aqueles que ouvem a minha palavra. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve. Olha a ênfase no ouvir.
A igreja de Jesus nos dias de João, o autor de Apocalipse, era uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, uma igreja que vivia um tempo de aridez. O contexto da igreja nos dias de João era um contexto de perseguição cruel. Os soldados romanos entravam nas casas e arrastavam aqueles que eram seguidores de Jesus e os matavam na frente da família. Eram dias muito difíceis. Mas quando você estuda o Apocalipse, a primeira coisa que Jesus fala à igreja é: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra rema. Esses serão consolados. Quando Jesus fala diretamente à igreja, nas 7 cartas às igrejas de todo o tempo, o final de cada carta à igreja, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Ouvir. O que é que você tem ouvido? Os evangelhos registram o encontro de Jesus com diversas pessoas vivendo crises, pessoas muito sofridas. Eu me recordo, por exemplo, de um texto que eu gosto muito, que é o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Jesus tinha uma palavra para Bartimeu. A Bíblia diz que aquele homem era cego, aquele homem era pobre, só tinha uma capa que o cobria, uma situação difícil de vida no contexto social, no contexto religioso. Jesus está passando e Bartimeu começa a gritar. E Jesus, então, manda chamar a Bartimeu, porque Jesus tem uma palavra para Bartimeu que iria mudar a história de Bartimeu. Assim como também Jesus tem uma palavra que vai mudar a sua história. E quando Bartimeu dá ouvidos a Jesus, as pessoas ao redor dizem assim: Bartimeu, pare de incomodar Jesus. Mas naquele dia Bartimeu recebeu a palavra de Jesus e a sua história mudou. Lembre-se, meu querido irmão e amigo, o que Deus disse acerca da sua vida. Lembre-se das promessas que Deus tem para você. Essa é a palavra de Deus para você. Pare de ouvir outras vozes dizendo que você não vai conseguir, que você é incapaz de resolver os seus problemas, que as lutas que você está passando são muito grandes e, infelizmente, a vida é assim mesmo. A voz de Deus em tempos de aridez é essa: você é mais que vencedor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é cabeça e não cauda. Você é remido no sangue de Jesus e, portanto, você me pertence, você é meu. Lembre-se quem é que fala. Jesus, o Senhor dos senhores, o seu Salvador, o Rei dos reis, está dizendo: você é meu, você me pertence, eu cuido da sua vida. Talvez as circunstâncias, querido, não sejam ou não apontem para essa realidade. Assim como também nos dias de Elias. As circunstâncias, depois de 3 anos e meio de seca, e esse homem vem me falar que está ouvindo ruído de chuva. Não sei quais são as circunstâncias, mas eu sei que a palavra de Deus para você não mudou. E que essa palavra está acima de todas as circunstâncias. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é mais que vencedor por meio de Jesus. Ponto final. Quando eu recebo a palavra rema, a palavra de Deus na minha vida, eu consigo ouvir o que outros não ouvem. Em segundo lugar, quando eu recebo a palavra que vem de Deus, eu persevero aonde outros não perseveram. Você pode repetir? Quando eu recebo a palavra que vem de Deus,
Eu persevero aonde outros não perseveram. Versículo 43. E disse ao seu moço, agora Elias está falando ao seu servo, ao seu moço, ao seu seminarista, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então ele lhe disse, ou disse Elias, volta, e assim ele fez por 7 vezes. Mais uma vez eu quero pedir a você a sua imaginação santificada. Elias está lá no pé do monte. Vamos imaginar que esse aqui seja um Monte Carmelo. Ainda bem que aqui só tem 3 degraus. Elias olha para o seu servo e fala assim, sobe. E já perceba os sinais da chuva. Então o moço vai lá. Uma vez olha, não vê nada. Desce o Monte Carmelo. E Elias fala, sobe lá de novo. Segunda vez. Só seminarista para fazer um negócio desse. Gente, na terceira ou quarta vez, o que você tinha vontade de fazer com esse profeta, hein? Eu fico imaginando essa cena, gente. Às vezes, querido, a gente lê a palavra de Deus, e assim, a gente lê a palavra de Deus como se fosse algo distante demais da nossa realidade, distante demais do nosso contexto, né, do século 21, e a gente pensa que isso aqui, será que aconteceu mesmo desse jeito? Às vezes a gente perde, não observando os detalhes. 7 vezes aquele jovem voltou e disse, eu não estou vendo nada, Elias. E Elias, com convicção, disse, sobe e olhe de novo. Não tem nenhum sinal de chuva, então Elias diz, sobe e olhe de novo. E isso repete-se por mais 6 vezes. O que isso nos ensina? Que palavra é essa para mim e para você? Perseverança. É possível que estejamos vivendo um tempo assim, onde nós subimos o Monte Carmelo uma vez, subimos 2 vezes. É possível que você esteja vivendo um tempo assim, onde você já se esforçou para resolver o problema, mas parece que não consegue resolver o problema, e você já está pensando em desistir. Desistir do casamento, que você já tentou quantas vezes? Desistir do cônjuge, você já tentou quantas vezes? Desistir do filho. Parar de orar por esse ou aquele motivo. Quem sabe você já desistiu de procurar trabalho. Esses dias uma pessoa falou comigo, pastor, já estou em casa dormindo, porque eu já entreguei tanto currículo que agora estou dormindo em casa. Eu falei assim, deixa de ser preguiçoso. Desistiu de procurar? E aqui vai um parênteses, seja criativo. Liga na empresa, vai lá de novo, nos mesmos lugares. Sobe o Carmelo mais uma vez. Sobe o Carmelo pela 2ª vez, sobe o Carmelo pela 3ª, pela 4ª, pela 5ª. Não importa, continue subindo o Carmelo. Porque vai chegar um tempo que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu me lembro da história de Naamã, né? Aquele chefe militar cheio de pompa, acometido por uma lepra. Que doença terrível a lepra naqueles dias. Principalmente para um homem na posição de Naamã. Então ele recebe a ordem do profeta, né? É incrível, gente. Os profetas do Velho Testamento, né? A situação que esses homens, às vezes, vivenciavam, né? O profeta fala para ele, mergulha no Jordão 7 vezes. E aquele homem, mas ele se aborreceu. Eu, um chefe militar,
um homem honrado, de prestígio social, mergulhar 7 vezes, se fosse uma, mas 7 vezes. E a Bíblia diz que aquele homem foi uma, foi 2, foi 3, e somente na 7ª vez ele foi curado. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? Persevere. Querido, não desista. Deus tem uma palavra para você e no tempo certo ela vai se cumprir. Não abra mão de crer nas promessas de Deus. Não abra mão. Suba o Monte Carmelo quantas vezes for necessário para salvar seu filho. Suba no Monte Carmelo quantas vezes for necessário para salvar seu casamento. Me preocupa na nossa geração, nesses últimos 40 anos, você percebe isso de forma muito clara. As pessoas estão desistindo muito fácil. Desiste de tudo, desiste do casamento, desiste de carreira. No primeiro obstáculo, desiste. Essas coisas foram registradas na palavra de Deus, não foi por acaso. Deus não mandou subir 7 vezes, não foi por acaso. Não mandou mergulhar 7 vezes, não foi por acaso. É para nos ensinar sobre perseverança. E quando Deus tem uma palavra para mim, eu persevero, aonde outros não perseveram. Porque talvez os seus amigos vão dizer assim, rapaz, desiste desse casamento, desiste dessa mulher, tem tanta aí. Tanta gente desiste, por que você não desiste? Deus trouxe você aqui esta noite só para dizer isso para você, não desista. Continue subindo o Monte Carmelo. Essa é a palavra de Deus para você. Não abra mão dos seus sonhos, não desista. Deus tem uma palavra para você. Deus está em aliança com você e Ele vai honrar a palavra dEle com você. Ele não vai honrar a palavra dEle com você e a palavra rema não vai se cumprir, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, mas é porque Ele fez uma aliança e Ele honra pela palavra dEle. Não abra mão das promessas de Deus, não abra mão dos propósitos de Deus para a sua vida. Quando eu recebo uma palavra de Deus, eu ouço o que outros não ouvem. Quando eu recebo uma palavra de Deus, eu persevero, aonde outros já desistiram. Quando eu ouço uma palavra de Deus, eu vejo o que outros não veem. Elias contempla a chuva antes que ela caia sobre Israel. Preste atenção nisso, o que o texto diz? Elias contempla a chuva antes que a chuva caia. Ele ouve o ruído da chuva e ele contempla pela fé a chuva que vai cair. Antever. Antever é um exercício de fé para aqueles que estão em Cristo Jesus. Contemplar antes que aconteça. Hebreus capítulo 11 define fé como a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam. O que a palavra rema diz para você esperar? O que a palavra de Deus diariamente tem dito para você acerca do seu problema? Espera e comece a ver o que Deus fará na sua vida. Tenha convicção de fatos que ainda não aconteceram. Não viva apenas guiado pelo ordinário da vida. Muitas vezes nós somos guiados apenas pelas leis naturais, né? Mas a Bíblia diz que nós somos guiados pela fé, pelo extraordinário, o sobrenatural, o que ainda está por vir. Fé é olhar
com esperança para o futuro. É ver o que Deus ainda tem para a minha vida. Se Deus falou, creia que o Senhor tem algo melhor para você. Confie. Fé é confiar que os pensamentos de Deus são sempre de bem e nunca de mal em relação à nossa vida. Creia. O que Deus deseja de cada um de nós é que, diante da aridez dos desertos da vida, nós continuemos a crer. Continuemos a ver o que outras pessoas não estão vendo. Creia que Deus irá restaurar. Creia que Deus tem algo extraordinário para a sua vida, para a sua casa. Creia que Deus tem algo extraordinário para esta igreja. Creia que Deus tem algo ainda para a sua vida melhor do que você já experimentou. E isso é porque Deus falou, então creia. Creia que Deus vai derramar o poder dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Visualize pela fé Deus agindo na sua vida e mudando a situação. Visualize pela fé Deus derramando chuvas de bênção sobre a sua vida. Meu irmão, Elias creu e a chuva caiu sobre Israel. Você vai crer, você já crê. E a chuva já começou a cair sobre a sua vida. A Bíblia diz no final, versículo 46, que a mão do Senhor veio sobre Elias e sobre Israel. A mão de Deus também está sobre a sua vida. O meu desejo é que você, essa noite, se aproprie dessa palavra. Eu não sei o dilema que você está vivendo, talvez eu não conheça profundamente a sua luta. Algumas vezes nós somos tão racionais, queremos uma solução lógica, uma solução matemática, mas a despeito da aridez, creia e veja que Deus está mudando a situação. A chuva vai cair. Persevere, porque no tempo oportuno, Deus mudará a sua situação e te dará vitória em nome de Jesus.